Já está rolando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal vitrine do futebol de base. Além dos clubes grandes, há vários clubes pequenos, e para eles o torneio é quase de vida ou morte, sendo a única chance para muitos jogadores tentarem a sorte no futebol. No vídeo de hoje, relembro grandes campanhas de equipes pequenas, esquecidas na história. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar pelo Juventus da Moca, tradicional equipe paulista e vice-campeã da Copinha 2000. Na fase de grupos, em Barueri, o moleque travesso superou Ecos, Internacional e São Raimundo, com direito a 12-0 sobre os amazonenses. Nas oitavas, jogou em Ribeirão Preto e despachou o Atlético Sorocaba, vencendo por 2-0. Nas quartas, jogou em casa e passou pelo Grêmio, com o mesmo placar. Na semifinal, bateu o Santos no Parque São Jorge, chegando até a decisão. Na final, a Juventus chegou a abrir o placar sobre o São Paulo, mas sucumbiu no Pacaembu lotado e perdeu por 2-1. No ano seguinte, o Primavera de Indaiatuba foi uma das zebras, parando apenas na semifinal. Jogando em casa na primeira fase, o Fantasma liderou um grupo forte, com Juventude, Atlético Paranaense e Ponte Preta. Nas oitavas de final, ainda em Indaiatuba, o Primavera deixou o Vasco para trás, com um 2-0. Nas quartas, foi a vez de despachar o América Mineiro por 3-1, também em casa. Na semifinal, foi jogar no antigo Palestra Itália, e acabou caindo para o São Paulo na prorrogação. Em 2003, mais um paulista do interior foi longe na Copinha, sendo agora a Inter de Limeira. Na primeira fase, teve a honra de jogar em Limeira e deixou para trás ninguém menos que o Corinthians para liderar. Nas oitavas, de novo jogando em casa, atropelou o Juventus da Moca por 5-1. Nas quartas, para se despedir de Limeira, jogo duro e grande vitória contra o Avaí por 3-2. Na semifinal, foi jogar em Santo André contra o Palmeiras, mas acabou levando 7-1 e deu adeus. Em 2005, dois clubes pequenos deram o ar da graça na Copinha, um deles o Irati do Paraná. Na primeira fase, os paranaenses jogaram em Lençóis Paulista, passando por Atlético Sorocaba, Lençoense e Sport. Na segunda fase, viajou para Votorantim e passou por cima do Ituano, vencendo por 5-1. Nas oitavas, foi até Bauru para encarar os anfitriões do Noroeste, e em um jogo frenético passou nos pênaltis, após 3-3. Nas quartas, desafio em Ribeirão Preto contra o Comercial e vitória por 2-1, para dar mais um passo. Na semifinal, enfrentou o poderoso Corinthians no Pacaembu e acabou sucumbindo, derrotado por 3-1. A outra surpresa de 2005 foi o Nacional da Barra Funda, parando apenas na grande final. Na primeira fase, sediou o grupo no estádio Nicolau Alayon e liderou contra a Portuguesa, Porto de Caruaru e Fortaleza. Na segunda fase, novamente em casa, atropelou o Madureira por 4-1. Nas oitavas, ainda como mandante, venceu o Ecos por 1-0. Viajando para Taubaté nas quartas, despachou o São Paulo nas penalidades. E de volta à sua casa na semifinal, venceu o Paraná Clube. Na decisão, enfrentou o Corinthians no Pacaembu e chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas na etapa final o Timão acabou virando e vencendo. 2006 trouxe as zebras por atacado na Copinha, com os 4 semifinalistas sendo clubes pequenos de São Paulo. O campeão foi o América de Rio Preto, que na primeira fase superou Cruzeiro, Cuiabá e Guarani. No caminho do mata-mata, passou por Botafogo de Ribeirão Preto, Fortaleza, Paulista de Jundiaí, Grêmio Barueri e na final superou o Comercial. O Comercial, vice-campeão, avançou como segundo colocado do grupo, atrás do arquirrival Botafogo de Ribeirão Preto. Antes de perder a final, passou pelo Botafogo do Rio, Paysandu, Coritiba e Juventus da Moca. O Grêmio Barueri, um dos eliminados na semifinal, estreou passando por Fluminense, São Gonçalo e Gama na fase de grupos. Antes da queda, ainda despachou Goiás, Paraná e Motoclube nos mata-matas. O Juventus da Moca voltou a brilhar naquele ano, liderando seu grupo contra Grêmio, Flamengo de Guarulhos e Interporto. No mata-mata, passou por Portuguesa, América Mineiro e Bahia. Em 2007, com apenas 3 anos de vida, o São Bernardo por muito pouco não bateu na final da Copa São Paulo. Na primeira fase, jogada no estádio do arquirrival, o Bernô liderou contra Botafogo do Rio, São Caetano e ABC. Na segunda fase, ainda com mando de campo, bateu o Figueirense por 3-1. Nas oitavas de final, a vítima foi o Vila Nova nas cobranças de pênaltis, após empate por 2-2. Nas quartas, viagem para Araraquara e classificação sobre o poderoso Santos. Na semifinal, jogo no Nicolau Alayon e fortes emoções contra o futuro campeão Cruzeiro. O Bernô tentou endurecer, mas perdeu por 5-4. Em 2008, a Copa São Paulo teve uma final alternativa, e um dos protagonistas foi o Rio Branco de Americana. Na primeira fase, disputada em sua casa, o Tigre de Americana saiu líder, enfrentando Guarani, Criciúma e Náutico de Roraima. Na segunda fase, continuou com mando de campo e bateu a Ferroviária por 3-1. Nas oitavas, duelo alternativo contra o Taboão da Serra e nova vitória por 3-1. Nas quartas, enfrentou o Fortaleza e mostrou a que veio, goleando por 4-1. A semifinal, disputada no Nicolau Alayon, foi contra o Internacional e o Rio Branco derrubou os tetracampeões nos pênaltis. Na decisão, acabou caindo diante do Figueirense por 2-0. 3 anos depois, um time inusitado por muito pouco não foi finalista, sendo o modesto Desportivo Brasil.
Na fase de grupos, o clube de Porto Feliz saiu na liderança, contra Santo André, Corinthians Alagoano e Goiás. Daí em diante, a história sendo escrita. Na segunda fase, em Barueri, o Desportivo Brasil teve o Corinthians pela frente, e mesmo sendo o azarão, venceu por 1-0 e seguiu adiante. Nas oitavas de final, outra pedreira em Barueri, agora Ponte Preta, e novo triunfo, por 2-1. Nas quartas, viagem para o Nicolau Alayon, onde encarou o Pão de Açúcar, atual Audax. Goleada com autoridade e classificação. Na semifinal, o poderoso Flamengo, e o Desportivo Brasil não se intimidou, sendo eliminado apenas nos pênaltis. Em 2015, voltou um finalista do interior paulista, sendo o Botafogo de Ribeirão Preto. Caindo no grupo da cidade de Leme, o tricolor se classificou como líder, ao lado do próprio Lemense, que não é o atual. Na segunda fase, seguiu em Leme para enfrentar o Xará do Rio de Janeiro, avançando em acirrada disputa de pênaltis. Dali em diante, o Botafogo virou um demolidor de gigantes. Nas oitavas de final, outro carioca em Bauru, com vitória sobre o Fluminense por 3-2. Nas quartas de final, a sede foi a Rua Javari, na capital, e o Botafogo derrubou o Grêmio, vencendo por 2-1. Na semifinal, teve pela frente o embalado Palmeiras, com o talento de Gabriel Jesus. Porém, não teve favoritismo que intimidasse o Pantera, que além de vencer e chegar na final, impediu um derby paulista. Na decisão, fez um grande jogo contra o Corinthians, mas com a falha do goleiro Thales Lima, perdeu e deu adeus ao título. Vem aí o time do Corinthians, arriscou, Maicon! Por último, a Portuguesa, que mesmo vivendo a pior crise de sua história, chegou nas semifinais da Copinha em 2018. Sediando o grupo 32 no Canindé, a Lusa saiu líder, contra América Mineiro, Remo e Teixeira de Freitas, da Bahia. Na segunda fase, desafio pesado contra o São Paulo do Amapá e classificação nos pênaltis. Na terceira, novo triunfo nos pênaltis, no reencontro com o América Mineiro. Nas oitavas de final, triunfo contra o Goiás, e todos esses confrontos no Canindé. Nas quartas de final, clássico contra o Palmeiras no Pacaembu, e na terceira disputa de pênaltis, deu Lusa de novo. A Portuguesa retornou para o Canindé na semifinal, e mesmo abrindo o placar, não conseguiu superar o Flamengo. O vídeo de hoje fica por aqui, e neste 2024, teremos outra zebra nos gramados da Copinha? Deixe sua opinião nos comentários. Reforço o desejo de um feliz e abençoado ano novo, e para você novo aqui no canal, o pedido para se inscrever. Obrigado e até o próximo vídeo.